A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães, e hoje nós vamos ler um pouquinho acerca da vida pós-morte, de acordo com as testemunhas de Jeová. Quando você morre, você fica dormindo, você não vê, você não ouve, você não fala, você fica apenas descansando. De acordo com a testemunha de Jeová, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 5 é o versículo chave para acreditar nesta doutrina. Vamos ver o que diz a Bíblia. Estou com a tradução do Novo Mundo aberta aqui no meu computador. E vamos ler no versículo de número 5, ok? Está escrito assim no versículo de número 5, tradução do Novo Mundo. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente de nada, nem tem mais nenhuma recompensa, porque qualquer recordação deles caiu no esquecimento. Então entenda que Salomão ele está escrevendo Eclesiastes e ele está dando aqui algumas informações. Os vivos, colocar aqui para você possa prestar atenção, não sabem, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente de nada. Até aí parece que as testemunhas de Jeová têm razão. Até aí parece que o que elas estão falando tem sentido. Porque Salomão continua dizendo, não tem mais nenhuma recompensa. Então, quando você lê esse texto, tu fala, meu Deus, as testemunhas de Jeová têm razão, então eu sempre aprendi errado, meu pastor me ensinou errado, a minha Assembleia de Deus, a minha igreja, a minha evangélica, igreja evangélica, o meu pastor, o meu professor de escola bíblica dominical me ensinou errado. Porém, o que as testemunhas de Jeová elas não vão falar para você é o contexto, que é o versículo de número 6. Vinícius, o que diz no contexto? O contexto diz exatamente isso daqui. Olha só, deixa eu botar o meu marcador aqui. Também o seu amor, também o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme já não existem. E eles já não participam em nada que se faz debaixo do sol. O que isso significa? Agora vem comigo aqui nesse raciocínio. Salomão ele está dizendo que os mortos não amam mais ninguém. Os mortos não amam mais ninguém. Aonde? Debaixo do sol. Debaixo do sol é o termo utilizado por Salomão, de acordo com o próprio livro de Eclesiastes, a terra dos viventes. Tá? Então, quando Salomão fala debaixo do sol, ele está falando a terra dos viventes. O versículo 6 ele está dizendo também o seu amor, ou seja, os mortos não amam mais ninguém debaixo do sol. Os mortos não odeiam mais ninguém debaixo do sol. O seu ciúme já não existe, ele não sente mais ciúme de ninguém debaixo do sol. Eles já não participam em nada que se faz debaixo do sol. Por quê? Porque eles estão mortos. Eles não podem ter participação no mundo dos vivos. Você está entendendo? Quando você lê, quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, que morreu o rico e foi sepultado, e morreu o Lázaro e foi para o seio de Abraão, você percebe que o texto vai narrar que o rico queria voltar e anunciar para os seus irmãos que aquilo dali era real. Então ele recebe a palavra. Aqueles que estão lá podem até vir para cá, mas aqueles que estão aqui, de modo algum, poderá voltar para lá. Hebreus ele vai dizer que quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Mas não para por aí. Vamos continuar no contexto aqui de Eclesiastes capítulo 9. Seguindo aqui o mesmo contexto, agora em Apocalipse capítulo de número 6, vamos ler aqui o versículo de número 9. Vamos ver se as testemunhas de Jeová elas têm razão, se quando você morre você fica dormindo. Capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Eu vou frisar isso daqui que talvez você possa não ter percebido. Tinham sido mortos. Bora frisar isso aqui. Tinham sido mortos. Eles foram mortos. Estão vivos? Não, eles estão mortos. Se estão mortos, de acordo com as testemunhas de Jeová, eles tinham que estar dormindo. Se tinham que estar dormindo, não poderiam ver, falar ou ouvir. Correto? Vamos ver o que diz o texto sagrado?
Vamos continuar aqui. Eles clamaram em alta voz. Que isso, gente? Isso aqui é muito forte. Eles clamaram em alta voz. Aí eu pergunto, eles clamaram? Agora, morto clama. E olha só o que está dizendo. Em alta voz, eles não estão falando, eles estão gritando. Eles estão gritando. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram? Aí você vem agora você vai gostar desse raciocínio, eu sei que você vai gostar. Vou botar aqui, ó. Eles clamaram em voz alta, gritaram. Primeiro argumento, primeira prova que eles estão acordados e sabem o que estão fazendo. Gritaram. Até quando, Senhor soberano, ou soberano Senhor, santo e verdadeiro. Quem é esse? É Deus. Então, eles estão acordados. 2, eles estão gritando. 3, eles sabem com quem estão falando. Eles estão falando com Deus. Então, eles sabem quem é Deus que está ali diante deles. Agora vai lá e diz assim, olha, te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram. Agora, 4 estão pedindo justiça, porque está pedindo para Deus julgar os que moram na terra. 5, eles sabem que não estão na terra. Estão pedindo para julgar o que estão na terra. Eles sabem que eles não estão na terra. E agora, 6, eles sabem que foram mortos. Por quê? Vingar o nosso sangue que eles derramaram. Não é interessante isso, gente? Isso aqui é muito lindo. Aí o testemunho de Jeová vai falar para você que quando você morre, você fica dormindo. Aí você lê esse texto para ela, ela fala para você que tem que fazer comida, que está atrasado para buscar o filho na escola, e aquela coisa toda, mas não para por aí. Vamos de mais adiante? Olha o que diz o texto mais adiante, gente. Deixa eu botar aqui maiorzinho. E cada um deles foi dada uma veste comprida. Foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus co-escravos, irmãos que estavam prestes a ser mortos, assim como eles tinham sido. Aí continua no mesmo contexto e vamos fazer aqui uma análise. Cada um deles recebeu uma veste e vestiram. Foi-lhes dito, peraí, Deus está falando com os mortos e os mortos estão ouvindo o que Deus está falando. Foi-lhe dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número dos seus co-escravos, irmãos que estavam prestes a ser mortos. Além de receberem as vestes, além de ouvir as palavras, eles recebem uma promessa dizendo que os irmãos deles iriam morrer e iriam se juntar a eles. Aqui, ó, como eles tinham sido mortos. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Quando uma testemunha de Jeová falar para você, olha que quando você morre, você não sabe de mais nada, você fica dormindo, você mostra esse versículo para ela. Faz o seguinte, curte, compartilha, manda aí para aquele teu tio que é testemunho de Jeová, aquele teu amigo que é testemunho de Jeová, e fala para ele assim, meu amigo, por favor, lê comigo Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o 10 e o 11, me explica isso daqui, por que é que os mortos estão falando, os mortos estão vendo, os mortos estão ouvindo, os mortos estão conversando, se era para eles estarem dormindo. Você está entendendo? Então esse negócio de que você está dormindo e não sabe de nada é pura balela, pura balela. Quando você pega em Eclesiastes capítulo 9, aqui, olha, você pega em Eclesiastes capítulo 9, o próprio Salomão ele está dizendo que é tudo aquilo que se faz debaixo do sol. Gente, aqui, ó, que se faz debaixo do sol. Fala isso para as testemunhas de Jeová, ok? Quando te mostrarem esse texto.
que os mortos não podem tocar em ninguém no mundo dos vivos, não podem ouvir ninguém do mundo dos vivos. Mas Apocalipse 9, 6, 9 vai dizer que eles podem sim ver e ouvir tudo o que acontece lá no mundo dos mortos. Ok? Fique na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém?